O que é genocídio? Sou o professor Adriano Ferreira, estou aqui no Fato Jurídico para falar um pouquinho sobre esse conceito. Inicialmente, devo dizer que essa palavra ela foi inventada em 1944 por um jurista chamado Rafael Lemkin. Ele juntou duas palavras, genus, palavra grega, que significa povo, e cídium, palavra latina, que significa matar. Portanto, o genocídio é a matança de um povo. No século XX, vários foram os episódios que vieram a ser caracterizados como genocídios. Podemos citar recentemente o genocídio no Camboja, depois na Bósnia, em Ruanda e muitos outros que estão sendo investigados em países da África. Ora, o genocídio é uma palavra dicionarizada aqui no Brasil. Vejamos o que o dicionário Ruais fala a respeito dela. Genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, um grupo étnico, racial ou religioso. Ainda, genocídio pode significar a destruição de populações ou povos. Por fim, num sentido ainda mais amplo, o aniquilamento de grupos humanos, que pode ocorrer, ainda que sem o assassínio em massa, de outras formas, como prevenção de nascimentos, sequestro sistemático de crianças dentro de um determinado grupo étnico, submissão a condições insuportáveis de vida. Percebam que o genocídio é definido por um grande dicionário nosso como sendo aquela conduta em que um povo ou parte desse povo é de uma forma ou de outra exterminada. Esse extermínio ocorre sistematicamente. A palavra genocídio, ou seja, a matança de um povo, é definida também pelo direito. Essa definição jurídica se dá em âmbito internacional e nacional. Do ponto de vista internacional, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, em 1998, traz uma definição no artigo 6º. Antes disso, em 1948, a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio definiu a palavra no artigo 2º. Aqui no Brasil, a palavra foi introjetada no nosso ordenamento jurídico por uma lei, a Lei 2.889 de 1956, que definiu o genocídio no seu artigo 1º. Portanto, há um conceito próprio do direito para a palavra genocídio. Que conceito seria esse? Nos 3 documentos que eu falei para vocês, nos 2 estatutos e na lei brasileira, a palavra tem praticamente a mesma definição. Então vejamos quais são os elementos dessa definição. Primeiro, a palavra genocídio caracteriza uma ação que é praticada com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, ou um grupo étnico, ou um grupo racial, ou um grupo religioso. Portanto, os documentos internacionais e a lei brasileira configuram o genocídio como uma ação intencional. Aquele que pratica o genocídio, sobretudo um governante ou pessoas ligadas ao governo ou às Forças Armadas, tem o intuito de exterminar, de eliminar um grupo. Os documentos ampliam os grupos que podem ser enquadrados nessa conduta de genocídio. Além disso, há alguns exemplos que os 3 documentos trazem. Vejamos: matar membros de um grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental desses membros, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe destruição física, total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Portanto, essas condutas, elas caracterizariam
o genocídio. Elas não são taxativas, mas sim exemplificativas. Ou seja, outras condutas também podem caracterizar o genocídio. Mas, pessoal, nós precisamos fazer uma crítica a essa definição, posto que, da forma como ela aparece nos 3 documentos, ela está muito vinculada a uma ação intencional, a uma ação deliberada. É preciso que alguém, é preciso que um governo, é preciso que as Forças Armadas, com a intenção de exterminar, pratique as condutas citadas. Isso limita muito o alcance da palavra. Mesmo na definição do dicionário, ainda temos essa ênfase na ação. Quando falamos em genocídio, todavia, nós podemos pensar em condutas que estão levando ao extermínio de um povo. Nós devemos enfatizar o povo que é exterminado, o grupo que é exterminado, e não propriamente se esse extermínio decorre de uma ação. Vou me explicar. Muitas vezes, claro, há o extermínio ligado à ação. Se nós entrarmos aqui no Brasil, nós poderemos citar o extermínio de povos indígenas. Estima-se que havia mais de 3 milhões de indígenas no início da colonização e hoje há menos de 1 milhão de indígenas. Então houve um extermínio de muitas populações indígenas. E esse extermínio foi deliberado, foi praticado por ações. Todavia, primeira crítica, será que essas ações tinham o intuito de exterminar o povo ou simplesmente decorriam de uma conquista? Independentemente disso, houve o genocídio. Independentemente de haver o desejo do extermínio de um grupo. Há ainda uma segunda crítica que podemos fazer. Olhando aqui na história brasileira, nós podemos encontrar pelo menos um grande episódio de genocídio que se caracteriza por omissão e não por ação. O genocídio que é praticado diuturnamente contra as populações negras. Ora, se nós pegarmos, por exemplo, a taxa de homicídios, nós permitimos em nosso país que 2,7 vezes mais negros sejam mortos do que brancos. Portanto, nós permitimos que em várias condutas de violência a população negra esteja sendo exterminada. Nesse caso, a conduta do genocídio não é uma conduta comissiva, não é uma ação propriamente dita, mas sim o genocídio decorre de uma série de omissões praticadas pelos governantes e também pela população em geral. Ainda, podemos pensar no genocídio de um ponto de vista sanitário. Podemos pensar no genocídio sanitário quando permitimos que grande parte da população brasileira morra em decorrência de más condições de vida, de más condições de saneamento básico, e recentemente se coloca a questão se estaria acontecendo em nosso país, por parte do governo, um genocídio sanitário em decorrência da falta de cuidados com a população no contexto da pandemia do coronavírus. Portanto, o que nós podemos dizer é que a palavra genocídio tem um significado muito preciso, muito delimitado no âmbito do direito, mas nós não podemos esquecer que o significado das palavras, antes de ser dicionarizado, antes de ser jurídico, é um significado social. E esse significado se modifica com o tempo, precisando se adequar e readequar às novas demandas sociais. Muito obrigado, espero que tenham gostado dessas reflexões. Até o próximo vídeo.